Pessoal, um prazer falar com vocês. Eu acho incrível que essa peça tenha vindo aqui para Brasília. É muito importante para a gente quando o Brasília é incluído nesse ciclo do teatro. E esse tema dessa peça me pegou muito, profundamente, assim, porque a gente está num período em que é tão difícil as pessoas colocarem no lugar das outras, né? Em que você sentir o que o outro está sentindo, ver o que o outro está passando, entender aquilo de fato. Ainda mais nesse momento político tão agressivo que a gente passa, nesse momento ambiental, nessas transformações que a gente enfrenta, né? No mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. E eu queria saber de vocês, o que vocês querem passar para quem assiste essa peça? O que vocês querem deixar para quando a pessoa sair de lá e falar, eu me sinto assim agora que eu vi essa peça com o Tony e com a Denise? Então, Ju, a gente tem visto acontecer uma coisa muito linda, assim. Esse nome dessa peça até sugere muito o que está acontecendo, assim, porque eu acho que a peça faz a gente pede que as pessoas percebam o que é a gente estar ali junto no teatro, essa experiência coletiva que só o teatro promove, que a gente estar junto ali. Eu acho que tem um lugar que é comum a todos nós. Eu sempre fico me perguntando, tanto nessa peça como na outra, o que é comum a todos nós? Da onde a gente não escapa? E eu acho que a peça faz isso. Ela suscita esse lugar. A gente fala de memória, a gente... Da escuta. A gente vai arando a terra. Eu acho que todo mundo fica muito tocado com a peça, porque a gente tem visto acontecer. É uma peça que foi criada na sala de ensaio, com improvisos nossos, provocados por estímulos do Luiz Vilaça, que dirigiu a peça, Kênia Dias, que é a nossa diretora de movimento, que é até aqui de Brasília, Zé Maria, que é o nosso produtor, um artista provocador incrível também, Fernanda Maia, nossa diretora musical. Foi uma peça, o Vinícius Calderoni escreveu junto com a gente, mas escrevemos todos juntos na sala de ensaio. Musicistas, são cinco mulheres tocando com a mais alta categoria. Há uma integração muito surpreendente. Eu fico um pouco assim com um sorriso de lado, porque é difícil explicar tão confortavelmente, rapidamente, o que só sabemos juntos. Porque parece uma jogada de marketing, mas só não se sabe lá. Quando a pessoa está lá e sai de lá, quantos, eu não vou dizer aqui a vocês, senão fica um papo longo e chato, mas quantos que esperam a saída para dizer, agora eu sei o que só nós sabemos juntos. Né? Essa é a grande frase para nós, a melhor escuta nossa ao final de um espetáculo, sabe, Juliana? É entender que ali está sendo proposto uma grande reflexão, mas não uma reflexão agressiva, bandeirosa, didática, modorrenta, lenta, não. Porque o humor é que permeia todo o espetáculo. E o humor, ele é tão demolidor que as pessoas, eu costumo dizer que elas ficam demolidas e riem. Gente que ri, faz assim, faz assim. Eu estou rindo de quê? O estou rindo de quê quer dizer, caramba, o que foi dito ali é muito sério. E eu acho que o humor também tem um lugar, né, revolucionário. As pessoas costumam perguntar para mim, você só faz comédia? Eu falo, não, eu confio no humor. Porque eu acho que o humor é um ingrediente muito poderoso para a comunicação. E eu acho que essa peça faz a gente escutar uma coisa que eu amo escutar do público, que é, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque o humor tem um reconhecimento, ele te traz um reconhecimento do quanto ridículos nós... né? E do quanto ridículos nós somos. Ele né? espia, o humor espia o nosso ridículo. E do quanto somos todos iguais, de certa forma, estamos todos aí no mesmo barco, todos tentando viver, né, da melhor forma, mas muitas vezes enrolados num esquema que a gente inventou, mas todo mundo o que quer é carinho, é amor, é ser aceito. Harmonia, afeto, né? Com certeza. E eu acredito que o teatro seja resistência, né? A arte, de uma forma geral, é resistência, ainda mais depois de tudo isso que a gente enfrentou aí nos últimos anos. E vocês dois são nomes gigantes, né, da indústria brasileira de comunicação, de novelas, principalmente. E eu fico muito feliz quando eu vejo famosos tão importantes falando sobre assuntos tão importantes de uma forma leve. Porque eu acho que as pessoas escutam mais, é mais fácil de escutar. É mais fácil de lidar, por exemplo, com o aquecimento global, se for dito de uma forma de humor, mas que faça pensar.
E tanto você, Denise, como você, Tony, estiveram em novelas e fizeram muito sucesso aí na televisão. E eu acho incrível essa junção de vocês dois. Dá pra ver que a gente estava vendo, vocês têm uma relação incrível no palco. Qual que tá sendo o principal desafio desse trabalho para vocês? Porque mesmo com muito humor, é muito difícil falar sobre temas difíceis e temas urgentes, né? Qual que é o principal desafio dessa peça para vocês que vem percorrendo em todo o Brasil? Eu acho que tem um negócio, assim, o desafio, eu acho que o desafio tanto dessa peça quanto, eu acho que o Eu de Você foi meio um divisor de águas para mim, que ele estabelece uma coisa que não tem como a gente não estar ali disposto ao jogo com o público, né? São peças que nos recrutam uma presença num grau, né, Tony? Assim, a gente está ali cara a cara com o público, a gente desce na plateia, a gente está muito perto. O público em nenhum momento é constrangido, entendeu? O público não é chamado ao palco, nem é constrangido em sua cadeira. As pessoas têm medo de teatro interativo. Eu não toparia isso, e nem Denise toparia. Nós propomos reflexões coletivas como num olhar com o grande público, né? Mas eu prefiro a palavra estímulo. Para mim, não existe desafio, que às vezes... Eu entendo o que você está colocando, por favor. Desafio é o que é mais usado. Mas às vezes me dá a sensação que é um MMA, né? Vamos desafiar fulano. Eu prefiro estímulo. E o estímulo intelectual, ou o estímulo criativo, ou o estímulo através do humor, ele sempre tem que passar pelo amor. Por você se gostar. Por você gostar de quem vai te assistir. Quem compra um ingresso e vai até você. Então esse amor que é respeito não é subjugar-se. Não é você é submisso ao seu público porque ele foi te ver. Não, seria mentiroso. Você apenas é respeitador a quem vai te assistir. Você tem amor pelas pessoas, que é esse amor não de balcão, o amorzinho. Não, eu falo do afeto. As pessoas estão esquecendo um pouco do que é o afeto, do que é o respeito, a elegância no trato, né? Então o espetáculo ele propõe tudo isso com humor. Nada melhor. E tem, eu acho que uma coisa que eu acho que permeia assim, o teatro para mim, que é contar, quando você faz teatro dizendo o que você quer dizer, e há muito tempo eu faço isso pelos textos que eu escolhi, do Eu de Você para cá, foram textos que a gente escreveu junto. Mas mesmo os anteriores seus, mesmo os anteriores são da sempre melhor qualidade, eram né? coisas que eu queria dizer. Eu acho que isso vira uma coisa assim, de você contar, tá no palco quase para contar uma fofoca. Eu estou no palco quase quando falando assim, olha só isso, né? O Tony falou um negócio que é verdade, assim, não é questão de você fazer o que o público quer que você faça, mas o que você acha que o público vai ficar muito feliz de saber. Quando você conta uma boa nova. Eu acho que eu há muito tempo que eu subo no palco para contar uma boa nova. E ele, público, fazer assim. Sabe? Querer ouvir, né? Ele querer ouvir. Né? E é muito bonito quando você vê a plateia se mexer. Ter esse... Né? E ver o que a gente tem visto acontecer. E acredite, você vê isso, nós vimos isso. A miúde, as pessoas, elas têm uma elevação, estou certo? Existe uma coisa, né? Que, principalmente em dois momentos, que não vamos revelar aqui, mas há dois momentos seus, particularmente, que as pessoas, rindo, se ajeitam e voltam a se ajeitar, porque aquilo está interessando a elas. É lindo. E a gente escuta no final da peça, as pessoas às vezes ficam para falar com a gente tem demorado a sair do teatro, porque as pessoas vêm contar como foi para elas, e muitas vezes nos contando novas histórias. Porque na medida que você cavuca o espectador, né, ali, ara a terra, esse da é o poder afetividade, do teatro, né, do espectador, aquilo ali, vem um monte de outras coisas que eles querem nos devolver. E isso é fascinante. Se não fosse quebrar a métrica do espetáculo, o ritmo e o tempo dramatúrgico, se não fosse isso, quantas histórias ali são narradas que dá vontade de colocar no espetáculo. Claro que não vamos fazer isso, mas para você entender como o espetáculo vai fundo na reflexão do espectador.
Com certeza. Tony, você teve até que interromper um tempo essa peça, vocês dois, né? Porque você passou por um susto gigante na sua saúde. Assustou todo mundo também, que gosta muito de você. E eu queria entender o que é essa experiência, que você já disse que não te assustou, que você já disse que você sentia que ia ficar tudo bem, mesmo com todo aquele susto que você enfrentou. O que mudou no Tony como ator e como pessoa física, longe desses holofotes que você vive há 60 anos, né, de carreira, depois dessa situação de saúde? Juliana, eu quero te responder com absoluta verdade, tranquilidade, como eu sempre pretendo ser. Isso já ficou lá atrás para mim. Foi no dia 16 de maio deste ano. Um susto enorme, enorme. Como foi aquilo ali, não sei, porque eu não lembro. Só minha querida companheira que constatou aquilo, ao me vir ali desfalecido na nossa cama, e eu tinha que sair ainda para filmar com a Lília Cabral. Eu estava terminando um filme. Então, a partir dali, ela liga para a minha médica, minha clínica geral, liga para a doutora Viviane em FaceTime. Olha o insight da minha mulher. Poder ligar, eu sei o quê, meu marido está... Não, ela falou, Viviane, eu não sei, ele estava normal, deitou e está assim. E a minha médica olha do lado de lá, onde ela estava, no hospital, e diz, traz ele para cá. Para ir, mas não pega não, estou mandando ambulância. Foi assim, Juliana. Então, isso tudo eu não sei, eu não vi. Já estava em outro planeta, né? E aí, enfim, aí o resto vocês já sabem, teve a cirurgia. Vamos ao dia de hoje, como você me pergunta, o que mudou? Não mudou nada para mim. Porque, Juliana, acredite, se você quiser ou não, e quem nos assiste, quem nos lê, não mudou nada em mim. Aquele homem sempre foi um homem, aquele antes desse hematoma subdural que muitos apressadamente falaram em AVC, que não tem nada a ver, é uma outra coisa. Quando eu tive o hematoma, aquele homem só tinha dor de cabeça. Eu me lembro que eu fazia assim, achava que era coluna, né? Aquele homem sempre foi, até aquele momento, respeitador, perseverante, objetivo, um profissional correto, determinado, muito amigo dos seus amigos e muito amigo do desconhecido, até prova em contrário. Então eu nunca mudei esse jeito meu de ser. Amigos queridos, como Denise sabem, eu não mudei esse tratamento pessoal, a minha vida, não mudei como eu olho a natureza e como eu me apaixono cada vez mais por ela, não mudei o jeito de andar descalço em casa, tomando café em caneca, com jornal físico que eu adoro, com os cachorros correndo à minha volta. Esse homem continuou igual. Não mudou para o ator, só me deu um novo gás. Eu falei, agora pode ir, doutor? Depois da alta, ele falou, agora pode, meu filho, toca o barco. Eu falei, pode deixar. Zum, peguei os remos. Vamos à vida. E voltei à vida. E quando me perguntam, é óbvio que eu respondo, não fujo da pergunta, jamais. Mas conto até para que as pessoas saibam. Na dúvida de uma dor que você não determine, procure seu médico de alguma forma, né? Eu fui empurrando um pouco com a barriga, aquela dor de cabeça que já estava durando há 4 dias. Eu achava que era coluna, porque não é comum, às vezes você fala, ai, estou com uma dor aqui, né? E não era isso, era uma outra coisa. Mas hoje eu respondo com maior folga para você. O homem continua sendo o mesmo homem de sempre, objetivo, que olha nos olhos, determinado, amante da liberdade e da democracia. Tá bom para você? Tá como ótimo. Eu sempre fui. Excelente. Pessoal, depois do fim desses contratos fixos, né, vocês dois já trabalharam na Globo, eu achei muito curioso que... Eu trabalho ainda. Você trabalha Desculpe, ainda, Tony. não, eu tive que corrigir para você saber. Eu ia corrigir. Eu ainda tenho contrato com eles. Mas teve tanta essa quebra de contrato, você mesmo. Eu lembro de falar assim, Tony Ramos é o próximo para sair da Globo, você continua lá, ótimo, ainda bem. Mas a gente viu, eu pelo menos notei isso, um movimento diferente do que era esperado desses atores, mas ali dos que fizeram muito sucesso nos anos 90, nos anos 2000. Vocês são 2 deles, né?
que a maioria vai para streaming, vai fazer filme, vai fazer cinema, vai fazer filme lá fora, série e etc. E vocês foram mais ainda pro teatro. Você, Denise, já era um rosto conhecidíssimo no teatro, né? O Tony a gente consegue ver mais no teatro agora, assim como fizeram outros tantos atores depois que saíram desse meio. Como é que vocês encaram hoje essa presença tão grande do teatro ainda em um mundo tão digital, Eu né? acho que, Julia, eu acho que o teatro vai ficar, eu tô sentindo isso, talvez seja uma utopia da minha parte, mas eu sinto que os teatros estão lotados. Depois da pandemia, eu acho que aconteceu realmente um clique. Total. Um clique do que significa a experiência coletiva, né? Como o teatro promove um lugar que não está sendo roubado. E eu acho que esse lugar que o teatro pede para você estar, ao desligar o seu celular, tem gente que liga não tem problema, mas ele propõe um mergulho, que é um lugar que muita gente já não consegue mais ir sozinho ver bem. Com essa vida digital que pulverizou a nossa atenção para todos os lados. O teatro te pega pela mão, de alguma maneira, e te leva, sem você perceber, para um estado que talvez você não consiga, muita gente não está conseguindo mais ir sozinho. Por isso que eu estou sentindo que está acontecendo uma coisa que é um agradecimento, as pessoas vêm nos agradecer o lugar que a gente as levou. E isso eu sinto que vai fazer do teatro talvez um lugar cada vez mais precioso, que as pessoas busquem mais. E que você vê alguma coisa numa plateia é muito diferente de você ver sentada na sua casa no sofá, que você dá uma olhadinha no celular ou você vai ali na cozinha um pouco. Além disso, uma pessoa que funga do seu lado, você escutar uma fungada de alguém do seu lado, te dá coragem para chorar. Se o riso alguém for ri, até te indica uma piada que você não entendeu direito. Ou não tinha percebido. A experiência coletiva, ela é realmente muito preciosa. Imbatível. E eu vejo como essa peça que a gente faz, o Só Sabemos Juntos, ela faz uma ativação dessa percepção da experiência coletiva do teatro, né? Você vê muita gente falando sobre isso depois. E nos agradecendo muito, né, Tony? A gente tem tido relatos, incríveis. É que é difícil falar aqui para você. Teria que ter uma câmera como esta que está aqui, andando atrás da gente anonimamente, para te mostrar homens, né, com sua esposa. Estou contando esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro, um homem alto com a esposa dele e os olhos injetados de emoção, principalmente ao final, que ele falava do final da peça, e ele me abraçou e falou: poxa, eu queria que minha filha tivesse idade para assistir, que é criança, né? Um homem jovem, de seus 30 e poucos anos. E aquele homem me impressionou, porque todo mundo viu. Eu ia pegar meu carro, ele falou: isso me fez pensar em tanta coisa, muito obrigado. Bam! Abraçou e eu entrei no carro. Isso não tem rede social. Isso aí, essa interação, é o afeto presente, é a constatação daquele homem e da esposa que estava ao lado, presente ali. Então, o teatro, e você fala dos streamings, tal, tudo isso veio para ficar. Que bom! Isso é ótimo. Mas por que o teatro? Porque, na verdade, a grande casa do ator é o teatro, né? Eu posso deixar de fazer teatro, como deixei 20 anos, desde minha última peça com o Dan Stubach. Eu posso deixar por questões profissionais. Eu tive novelas, séries, fiz 8 filmes nesses 20 anos e outra novela, minisséries que eu fiz, não é? E, consequentemente, 2 documentários. Então, a coisa não tinha como eu montar teatro, porque teatro você tem que ter um tempo, o produtor precisa contar com você e ter uma agenda. Tanto que a nossa agenda foi feita dessa maneira, né? Então, esses streams que você falou, tudo isso é bem-vindo, é trabalho para todo mundo, para os diretores de fotografia, para os câmeras, para jovens profissionais como você, e assim vai. Na verdade, isso tudo veio para ficar. E a concorrência só obriga aqueles, no caso da TV Globo, a trabalhar ainda mais, e está ela lá produzindo cada vez mais, entendeu? E amanhã ela vai fazer uma novela, ou uma minissérie,
de repente ela volta e com a peça, com Eu de Você, com a nossa, e aí começa a se compor calendários. Isso é a vida do ator, né? Eu faço essa vida há 60 anos, e não 6, nem 40, nem 50, 60, né? É a coisa de um bom velhinho, mas eu estou aqui, eu estou com disposição, grato a Deus por essa saúde que Ele me deu, essa permissão, e tocando a vida. E completando essa pergunta, eu conversei recentemente com a Mônica Martelli, que trouxe uma peça de humor aqui também para Brasília. Sim, a Mônica é ótima. Eu fui assistir, foi incrível, como vocês falaram, foi uma imersão mesmo. Foi a primeira peça que eu fui depois da pandemia, e eu me emocionei super quando eu saí de lá, foi super divertido. Porque é diferente de tudo. E ela falando sobre o momento de uma mulher de 40, 50 anos, que eu nem cheguei ainda, eu sei que quando eu tiver 40, 50 anos eu vou lembrar do que ela falou pra mim. E isso é muito divertido do teatro. E aí nessa época ela falou que o teatro era pra todo mundo e que o streaming, teatro, cinema, abarca todos nós. Vão conviver todos a vida inteira. Sim, não tem jeito. E eu achei muito legal uma fala dela, e uma coisa que você falou também, Tony, me lembrou, no meio dessas polêmicas de influenciador na televisão, mas não tem registro profissional, mas faz cinema, porque é famoso, porque tem muitos seguidores. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas, eventualmente, essa confusão continua ressurgindo, esse bate-boca continua aparecendo. Eu vou cortar você e vou responder rapidamente. Na verdade, isso sempre existiu, querido, de Miss que virava atriz. Uma belíssima Miss foi a nossa amada Vera Fischer, minha querida amiga Vera, estreia em novela na Globo em 1976, eu estava com ela nessa novela. Aí vou falando assim, agora 48 anos na Globo, você está vendo? Isso foi há 48 anos. E a Verinha estreia, ainda ela querendo, então era permitido a ela, qual o problema? Deixa ela tentar, ela já tinha feito um curso de teatro e tal, ela queria. E hoje é Vera Fischer, que todos nós sabemos. Né? Fischer, né? Na verdade, somente. Quem vai regular isso é o mercado. Quem regula tudo é o mercado. O que só se impõe na nossa profissão é vocação, determinação, talento. O que é talento? Às vezes um talento você demora a perceber na pessoa, até que um dia você olha de novo e fala, não, tem um certo talento. Eu acho que tem que ter apenas uma normatização decente frente ao sindicato dos trabalhadores. Né? O sindicato não está aí porque ele é um ditador. Não, ele tem que moralizar esse aspecto. Quanta gente está nos bancos escolares das universidades, fazendo artes cênicas, tentando um lugar ao sol, e vai ter a sua documentação, o sindical. Não é porque o sindicato é ditador. Para com isso. Não, o sindicato está ali para normatizar, para regularizar a vida dessa pessoa, que pode ser um influenciador, que pode ser isso, aquilo, um jogador de futebol. Desde que ele tenha isso, existem inscrições, testes sindicais, e eles fornecem a liberação. Acabou. Não é? Como tem nos Estados Unidos, de repente o Michael Jordan ia fazer programa de televisão. A única ficção, coisa que eu fico pensando desse tempo e desse tema que você falou, Juliana, é que está sendo oferecido para a gente muita coisa. E hoje eu suspeito que você tem que duvidar disso sempre, do que está sendo oferecido para você. Porque tem sido oferecido para a gente aquilo que é muito visto. E aí você passa a contratar as pessoas que têm muitas visualizações. O que é um erro. E, na verdade, você acaba vendo aquilo que é visto. E eu acho que a gente precisa urgentemente escolher o que a gente quer ver, saber o que te interessa, pensar sobre o que te interessa, nutrir o autoconhecimento para saber fazer as suas escolhas nessa torre de Babel que é a internet. Porque senão até os grandes meios vão começar a escolher pessoas porque elas são muito vistas. Aleatoriamente. E ninguém que é muito visto e nem fala muito isso, significa qualidade, significa interesse. A gente fica com o grande risco de se imbecilizar muito escolhendo o que estão escolhendo para a gente. Então, eu acho que a gente tem que ficar hoje muito atento nessa Torre de Babel, de se reconhecer coisas de qualidade, catar suas pérolas,
nesse lugar que tem tanto lixo e que, se você vacilar, você passa o teu dia inteiro para achar as suas pérolas, aceitando coisas que te são oferecidas e que não são da sua escolha. Vá atrás das suas pérolas. Tem pérolas na internet, mas, como diz o Caetano nos Anjos Tronchos, que eu adoro essa música, ele fala: mas há poetas como jamais, como nenhum poeta um dia sonhou. Então tem coisa incrível, mas não aceite os vídeos que lhes são oferecidos. Não aceite ver aquilo que querem que você veja, porque aquilo está ali, como é que diz isso? Que é impulsionado. Juliana, quando você tem, na dramaturgia, por exemplo, quando você tem um diálogo, né, 2 atores, ou 4, ou 5, ou 10, quando você tem um diálogo que é respeitada a entrelinha ou as entrelinhas, quando você, sabendo o texto que você tem que dizer, quando você raciocina e busca a palavra e no momento certo dá aquele texto, o espectador vai perceber. Por isso que eu falei que quem regula isso é o mercado. O que é fundamental, quantos jovens, meninas, rapazes, estão aqui nos assistindo de repente, ou lendo aqui, podem se estimular ou se desestimular com a profissão? Nenhum nem outro. Quem acredita no seu talento, na sua vocação, tem que mergulhar. Mas, em primeiro lugar, respeitando quem te assiste, dedicando-se àquilo que vai dizer, se aquilo poderá ser modificador para quem te assiste. Modificador não é revolucionário, não. É apenas se propõe uma reflexão, uma que seja, né? Então, quando você tem na dramaturgia, de fato, pessoas vocacionadas para usar a palavra, são todos bem-vindos à profissão. Todos. Agora, mas por que tem que ter? Tem que ter porque o médico tem, o engenheiro tem. Então, para a gente ter uma certa moralidade na profissão, e prestigiar quem está estudando, feito doido, para conseguir um lugarzinho ao sol, tem que haver uma harmonia nessa Babel. Tem que haver uma natural passagem oficial por isso, para ganhar a sua carteirinha. Eu tenho a minha carteirinha, minha matrícula é pequenininha, está lá atrás. Mas desde que eu trabalho nisso, quando foi instituído a partir de 78, cria-se a nossa profissão e oficializa-se a nossa profissão. A partir daí, você tem que ter normas, e não é proibições. Normas. Quer entrar? A norma é essa. Você vai fazer este período, depois tem um exame lá, não sei como é que é, não sei mesmo, não vou mentir, e aí você vai receber sua autorização. É simples. É mais simples que andar para frente. Pessoal, muito obrigada. Foi excelente falar com vocês. Tenho certeza que o público de Brasília vai receber muito bem essa peça. Tomara. E que seja um sucesso, que vocês já estão fazendo sucesso, seja um sucesso aqui também. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Agradeço. Muito obrigado, Denise. Grande abraço. Hein? Que tudo corra bem. Que tenhamos um espetáculo lindo. E eu ainda dou a mão para eles. Obrigado, companheiros. Obrigada. Companheiras. Obrigada. A todos. Aleluia.